Agora sim, Rafael, agora sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, como que você está? O doutor está bem? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Melhor agora falando com o professor. Que legal. A honra é sempre minha conversar com uma pessoa tão do bem, né, como o doutor. O doutor é energia boa, educado, simpático. Então, pessoas igual o doutor é sempre uma honra, viu? A Conversar, gente se atrai. ter por perto, né? Antes de mais nada, conhece? Olha só! Que legal, que bacana. Maravilha. Que legal. E o doutor escreveu um artigo, né? Usando o livro, não foi? Foi. Escreveu um artigo. Legal, isso é muito bom. Que legal, doutor. Pagou, eu acho que só aquele artigo pagou uns 10, não, 10 não, umas 100 vezes o curso que eu fiz. Olha que legal, que bacana, doutor. Fico muito feliz, viu? Muito bom. Que precisar de Foi mim, o eu tô curso aqui. que eu e meu sócio fizemos, ele está com dificuldade de entrar, não sei porquê, mas o curso que nós fizemos foi Divisor uma de águas? virada na nossa advocacia. Eu falo que é um divisor de águas, né? Porque existe a teoria e a prática. E a prática é diferente, né, doutor? É muito diferente, né? Estamos sempre aprendendo. Inclusive, É. nesse momento, o que me buscou novamente a mentoria do professor foi a prática. Que legal, doutor. Estou aqui para isso, para te ajudar, para te proteger o caso, viu? Sempre. Pode contar comigo sempre. Eternamente, viu? Obrigado. E assim que ele aparecer aqui, eu libero ele, viu, doutor? É que não apareceu ainda não. Ó. Eu até dei um F5 aqui, mas ainda não. Consegui. Tá bom. E de resto, doutor, tá bem de saúde? A família tá bem? Tá bem, graças a Deus. A criançada correndo solta por aí. Coisa boa. É o mais importante. Então tá ótimo. Deixa eu perguntar para ele, senão nós conduzimos por aqui mesmo. Tá bom, doutor. fica à vontade. Apareceu aqueles mosquitinhos chatos. Precisa tomar cuidado com a dengue, né? Tá brava a dengue aí, hein? Tá pegando todo mundo aí, né? Tá bravo. Eu tenho um conhecido que infelizmente se acometeu de dengue aí, ficou uns 15 dias aí, bastante debilitado, viu? Derruba, né? Derruba mesmo, né? Derruba. Precisa tomar cuidado. E tá geral, hein? Tá feio. Tá. Doutor, o senhor se importa se eu transmitir no meu Facebook ao vivo? Claro que não. Com certeza é uma honra, viu? Tô aqui para te ajudar. E é bom que você faz isso, porque o pessoal do Facebook acaba falando, olha, eu vou procurar o doutor, vou procurar. Então isso é bom, isso é importante até, viu? É verdade. Então tá na transmissão ao vivo aqui do meu Instagram também, Instagram do escritório. Tá bom. Eu acho que a gente pode começar, doutor, enquanto o meu sócio está com dificuldades lá em acesso à rede, tá? Tá bom, fica à vontade, doutor. Maravilha. Então, doutor, acho que o doutor conseguiu dar uma olhada no material que enviei. Eu vi, até demorei um pouquinho para entrar, justamente por isso, para colocar na pastinha. E eu tenho uma mania, né? Uma mania feia, mas eu falo, eu tenho que imprimir e passar o dedão, né? Então, foi isso que eu fiz, né? Então, por isso eu demorei um pouquinho mais para entrar, para deixar tudo. Tá tudo separadinho aqui. Eu vi, doutor. Tem sentença e tudo, hein? Ah, legal. Maravilha, então. Dando continuidade, não é a primeira vez que nós fazemos uma mentoria a respeito desse caso, né? É um caso de reintegração de posse e sobreveio essa sentença, doutor. O que me deixou um pouco desconcertado foi que o juiz, conforme o doutor pôde ver, ele modificou no meio do caminho o entendimento de suspensão da ação possessória, ajuizada então pelas autoras, e sobreveio a sentença. E na sentença ele deu, né, a reintegração de posse com determinação de desocupação do imóvel em 15 dias corridos. E aí eu, né, no sentido de saber qual é o caminho para tentar cancelar tanto, né, ou reverter tanto o cancelamento da decisão anterior e também revogar a liminar em sentença. Doutor, infelizmente o nível do judiciário está cada vez pior. Tem uma lei, né, no Tribunal de Justiça que eles querem, uma lei na Câmara que eles querem aprovar um aumento a cada 5 anos, um aumento, acho que de 5%, alguma coisa assim. Ou seja, o judiciário ele só se preocupa com o aumento do seu vencimento, né, da sua remuneração. Só isso. Eu não vejo nada acontecer em relação à fiscalização, pegar no pé do juiz,
Tem juiz que não vai no fórum, faz mais de um ano. Tem juiz que não vai no fórum juiz-juíza, depois da pandemia não foi mais, ele presta serviço em casa. Ou seja, tá feia a coisa, tá feia, tá triste, tá vergonhosa. E a classe nossa dos advogados, poucos, né, são unidos, humildes igual a gente, de discutir isso, trazer isso à tona. A maioria não quer nem saber, só quer saber ganhar dinheiro, só quer saber, infelizmente, de questões políticas, inclusive ao bem em muitos casos. É muito triste isso, né? Ontem eu atendi um advogado aqui, o juiz colocou assim na sentença: erro grosseiro do advogado em fazer o embargo de terceiro, só que ele fez uma ação de nulidade. E aí eu ajudei o advogado a fazer uma representação, reclamação contra o juiz no CNJ e ajudei o advogado a fazer um embargo de declaração, porque o erro grotesco, né, grosseiro, igual ele falou, é dele, é do cartório dele, né? Então o judiciário, o que ele está fazendo? Ele está induzindo muitas vezes a sociedade, o cliente contra o advogado. Tem juiz que gosta de fazer isso, ele coloca o cliente contra o advogado. É triste isso, é triste, porque não tem hierarquia, deveria todo mundo se respeitar, né? Tem bons profissionais, mas tem muita gente sem vergonha, sem escrúpulo. Aqui a sentença, doutor, é muito comum o juiz ou a juíza mal preparado fazer confusão de possessória e petitória. Quando a gente distribui uma ação petitória, uma reivindicatória, o juiz vai e marca, né, agenda, o juiz, a juíza agenda uma audiência de justificativa ou justificação, pronto, a gente já sabe que o juiz é ruim, porque ele está marcando uma audiência que não cabe em regra no procedimento petitório, só no procedimento possessório. A audiência justificativa ou justificação é uma audiência para analisar se a posse é velha ou a posse é nova, para dar liminar dentro da possessória, só, não nas petitórias, né? Então o nível do judiciário está muito ruim. Vara civil é um problema, porque a vara civil o juiz julga direito do consumidor, divórcio, separação, direito de família, depois vai julgar casos de direito imobiliário. Então se o juiz não é estudioso e tem bons assessores, vai sair cada salada de fruta, né? Essa sentença aqui, eu estou vendo, a decisão, né? A decisão. E aí vem aqui. É a sentença. É a sentença? Tem uma decisão, né? E depois vem a sentença. Ah, tá. Deixa eu ver. Tá, tem a decisão. Nessa decisão... Que suspendeu, né? Suspendeu por conta da ação de uso capião. E aí depois, decisão foi... A decisão foi muito boa, porque suspendeu até que fosse julgado o capião. Mas estranhamente aparece o juiz de novo, já julga o processo definitivo, mudando de ideia totalmente, né? Exato, inclusive na esteira do que o professor falou, colocando nas palavras do advogado aquilo que ele não falou, ou suprimindo a parte da defesa, né? Colocando o advogado contra o cliente, dizendo que não foi alegado o uso capião como meio de defesa, como de fato foi nas folhas. Nas folhas 51 do processo. E aí vem essa sentença. Aí eu quero, né, a necessidade qual é o argumento material e qual o meio processual para a gente revogar essa liminar na sentença. Entendi, doutor. Uma coisa que eu queria deixar claro, o doutor atuou muito bem, o doutor foi especialista de verdade, né? A gente percebe que a estratégia foi correta, as teses, a forma de escrever, tanto é que suspendeu, ponto final. Mas estranhamente, a gente não sabe se é incompetência do juiz, se é corrupção, aconteceu algo estranho, porque o juiz foi lá na decisão antecipada e falou, suspende até que seja julgado o capião. Depois ele volta atrás num erro absurdo e vai e julga, né? Julga de forma contrária, já deixando de lado o uso capião. Sem instrução probatória. Sem instrução probatória. Para saber se a posse é lança ou não, se existia posse, se é justificativo, se o tal comodato alegado na inicial existiu ou não. Inclusive, é muito estranho isso acontecer. A gente não tem como provar, mas isso aqui está muito estranho. Ou é corrupção? Não sabemos. Ou é amigo do amigo do amigo? Também não sabemos. Mas é estranho. Porque se suspendeu, tinha que ficar suspenso até que o uso capião fosse julgado. Aí a parte, né, a partir do momento que ela descobrisse que o uso capião foi julgado, ela voltaria aqui e falou, foi julgado, perdeu, ou foi julgado extinto sem resolução do mérito, vamos dar andamento aqui. Uma decisão muito estranha. Diante do que aconteceu aqui, doutor, o que tem que fazer? Tem que fazer o recurso de apelação e a tese é o cerceamento de defesa. Antes disso, eu faria embargos, né? Faria embargos de declaração, porque a sentença foi contraditória. A contradição está justamente nisso, né?
nessa falha, nessa alegação. Então, é contradição. Então, faz o embargo de declaração lá no prazo de 5 dias. Ela publicou essa decisão, doutor? Disponibilizou hoje. Legal. Então, a gente tem prazo com segurança. Legal. Então, vamos fazer o embargo de declaração, porque a sentença ela é contraditória, e muito, né? O embargo de declaração, ele é lindo na teoria, na prática o judiciário mantém a decisão, é o que eles fazem. Poucos, né, são decentes de julgar de verdade embargos, então infelizmente acaba virando um copia e cola. E aí ao fim do embargos, que provavelmente vai manter a decisão, mas é sempre importante fazer o embargos para pré-questionar. Inclusive nesses embargos abre um tópico do pré-questionamento, que o erro da sentença é tão grave, fica aqui pré-questionado para efeitos de recurso especial e extraordinário, porque o erro na sentença é tão grave que afronta a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, né, o devido processo legal. Então, deixa pré-questionado já para pensar se for necessário em recurso especial e extraordinário quando chegar a hora. Feito isso, vamos para o recurso de apelação. No recurso de apelação, a nossa tese é cerceamento de defesa, porque não instruiu o processo, não deu tempo de instruir o processo, e outra, não marcou uma audiência de instrução e julgamento sob pena de cerceamento de defesa. Então, dá para bater muito nisso. É a tese do nosso recurso de apelação. Nós podemos alegar outras coisas, né, provas novas também, mas a nossa tese, a tese do recurso de apelação é o cerceamento de defesa, viu, doutor? Tá. Doutor, eu estava dando uma pesquisada, encontrei alguma jurisprudência. Como não há efeito suspensivo, já que ele concedeu a liminar em sentença e ela está tramitando, me corrija se eu estiver errado, doutor, não seria interessante interpormos um agravo do instrumento para tentar revogar os efeitos da liminar concedida em sentença? Esse agravo ele existe, né, existe na prática, só que eu fico preocupado, por quê? Esse agravo, o judiciário, é um jogo, né? O poder judiciário no Brasil e outros países também, né? A gente fala, os Estados Unidos a justiça é rápida, mas é caríssima, ou seja, de cada 10, 9 desiste. É um sistema também, né? É um sistema. E aqui no Brasil foi criada a jurisdição defensiva, então ele se livra do processo. O agravo ele é interessante, doutrinariamente cabe, só que o problema é que o poder judiciário, né, ele vai alegar a perda do objeto. Então, seria melhor a gente se concentrar no que aqui? No embargo de declaração, com um pré-questionamento e um pedido de reconsideração, e se concentrar, de fato, no recurso de apelação, porque a gente tem a tese caracterizada aqui, que é o cerceamento de defesa, porque os elementos de prova, né, constantes dos autos não foram suficientes, dá para bater muito nisso. A minha preocupação é, a minha apelação, quando eu interpor, será que ela terá efeito suspensivo, inclusive da liminar? Aí pede o efeito suspensivo. Pede o efeito suspensivo. Senão, eu queria desocupar o imóvel. E lá eles residem há 30 anos. Há 30 anos eles vivem no lugar. Lá no recurso de apelação, dá para abrir o quê? Um pedido de tutela. Nós podemos pedir a tutela antecipada, uma liminar, em qualquer grau de jurisdição, em qualquer peça. Então, lá no nosso recurso de apelação, faz o quê? Abre um tópico e coloca liminar do efeito suspensivo. Uhum. Agora, aqui está com cara, no judiciário acontece muito isso. Um juiz julga, aí vem outro sai de licença, ou eu sou juiz, estou julgando aqui, agora estou cansado, estou com dor de cabeça, passa para o assessor. Olhando aqui, consultando o processo, dá para perceber o quê? Que quem julgou a decisão foi uma cabeça. Quem julgou o processo definitivo, a sentença, foi outra, porque não tem conexão. Dá para perceber claramente que houve um copia e cola aqui, ou seja, pegaram uma sentença pronta, é o que o judiciário faz, porcamente, infelizmente, e dá para perceber facilmente aqui também que foram pessoas diferentes que fizeram os julgados, né? O julgado de decisão e o julgado definitivo. Exato, é verdade. O recurso... porque o juiz que determinou a suspensão dos autos não é o mesmo que prolatou a sentença. Ou seja, no recurso de apelação dá para alegar isso também, que foi feito o julgamento da tutela por um juiz diferente da decisão da questão definitiva, porque isso prejudicou muito. Você vê, o outro juiz comprou a tese mais usada, mais
atualizada, que o doutor fez muito bem, com excelência, arrasou. O doutor é um baita profissional, o doutor usou a tese certa e a peça certa, tanto é que surtiu efeito, mas essa troca, essa movimentação no Poder Judiciário causou prejuízo, porque o juiz que pegou e julgou, seja substituto ou não, julgou de qualquer jeito, na verdade não julgou nada, né? Talvez, isso é muito comum, talvez alguma informação que ia ter fiscalização no cartório, no CNJ, né? Começaram a julgar linha de produção para se livrar de processo e bater as metas do TJ de forma absurda, né? Agora, no recurso de apelação, também vão pré-questionar, é importante pré-questionar, e no recurso de apelação, por mais que o artigo 1012 do novo CPC deixa claro que a apelação em regra terá efeito suspensivo, mas vamos pedir isso, vamos reafirmar isso, porque, entretanto, né, em determinados casos excepcionais, não é atribuído efeito suspensivo. Vai que o juiz, né, no caso do desembargador, o relator, faz uma confusão nesse sentido. Então, vamos reafirmar esse pedido sim, viu? Tá. Então, assim, em regra, quando eu interpuser o recurso de apelação, a liminar de desocupação do imóvel estará suspensa. Estará suspensa. Porque eu vi que a parte contrária, já desesperada, e houve agora, e até uma questão que o causídico da parte contrária é parente de uma das autoras, né? Então é aquela coisa que tem aquele vínculo emocional. Então ele já peticionou, já pagou as guias do oficial de justiça, já expediu a emenda, antes mesmo de publicar, né? Porque hoje foi disponibilizado. Antes mesmo de publicar a decisão, ele já juntou guia para o oficial de justiça e pediu a expedição do mandado de reintegração de posse urgente. Sem mesmo ter os prazos dos embargos ou da apelação. Na verdade, ele fez isso tentando aproveitar ao máximo uma possibilidade da execução provisória, né? Só que o doutor tem que fazer o quê? No recurso de embargos de declaração, o doutor também pode abrir um tópico e pedir a suspensão, viu? Também pode. Tá. Não é. Mas também não seria inapropriado ou causaria um prejuízo muito grande, eu acho que o doutor viu, se eu também interpuser o agravo do instrumento com uma medida assim, de salvaguarda, né? Olha, eu vou entrar para os efeitos daquela lei, mas mesmo assim eu entro com apelação. Mesmo assim entra com apelação. Na verdade, aí o caminho correto... Mas a apelação eu farei, né? Só estava pensando no agravo. O correto é fazer o embargos primeiro, né? Faz o embargos e faz o recurso de apelação, novamente mencionando o efeito suspensivo, que em regra deveria ter, mas menciona novamente. No embargo de declaração, pré-questiona e pode abrir um tópico pedindo a suspensão, viu, doutor? Pode fazer isso. Eu não faria o agravo, não. Eu faria o quê? O mandado de segurança. Mandado de segurança. Eu faria o mandado de segurança informando que a decisão ela afeta direito líquido e certo, né? Entendi. E avisar o cliente também, né? Claro que a gente vai fazer de tudo para não acontecer, mas fatalidades acontecem todo dia. O Poder Judiciário brasileiro é muito ruim, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Ruim mesmo, de caráter, de trabalho, de serviço. E se acontecer o pior, dá para voltar no imóvel. E aí volta para o imóvel através de uma ação publiciana. Ou seja, faz a ocupação voluntária, caso não consiga os efeitos, etc. Depois entra com a ação publiciana, concomitante com a uso capião que lá está. E nos autos da ação de uso capião, eu posso tomar alguma medida pedindo para que lá seja concedida uma tutela antecipada, para que a atual posse seja validada, legitimada e elas não precisem sair? Pode fazer esse pedido. Na prática a gente pode pedir, mas não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque a ação de uso capião é declaratória. Então, nós usamos ela, a súmula 237 do Supremo, em matéria de defesa. Mas nós fazemos isso, né, com base no uso capião declaratório. Ou seja, a gente distribui o uso capião e usa a matéria de defesa, como o doutor fez com excelência e arrasou, né? Até que conseguiu a suspensão. É que aconteceu essa decisão esquisita aqui, né? Esquisita. Eu volto a falar, né? Isso aqui, as decisões esquisitas, a gente tem que resumir, né, no Brasil, é corrupção, muitas vezes amigo do amigo, que existe no Brasil, e também a decisão esquisita é troca de juiz.
porque você vê, um juiz decidiu uma coisa, aí vai o outro, ou seja, ele decidiu de forma totalmente contrária ao colega, né? Então é complicado. Não, a tramitação da ação, o transcurso da ação estava normal, tanto é que a parte contrária, quando da decisão de suspensão da ação possessória, não interpuseram o agravo. O juiz suspendeu, a parte contrária não interpôs, se manteve inerte e aceitou essa situação. Aí depois veio a sentença. Não, muito esquisito, muito estranho. Mas eu faria o que, doutor? Eu me concentraria em fazer um embargo de declaração, me concentraria em fazer no tempo o recurso de apelação, e se o doutor quiser fazer algo a mais, né, se o cliente tem justiça gratuita ou tem condições de arcar com o mandado, o doutor pode fazer um mandado judicial. O mandado judicial que seria um mandado de segurança, né? Entendi. Já interpõe diretamente no tribunal. Diretamente no tribunal. Porque é uma decisão arbitrária, né? A decisão arbitrária. E qual que é o fundamento desse mandado de segurança? É direito líquido e certo, uma vez que a decisão liminar o doutor conseguiu a antecipação de tutela, que é suspender. Como na decisão definitiva, sem uma instrução probatória, vai o juiz e julga totalmente diferente, né? Nossa, doutor, eu estava dando uma lida no 313 do CPC, e lá diz que as ações devem ser suspensas, e aí bem ao modo que eu encontrei com bastante jurisprudência favorável no TJ, 313, né, onde diz que suspense o processo quando da sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou declaração. Tiver ser proferida somente após verificação de determinado fato ou produção de prova e outro juiz, que é o caso da uso capião. Olha, se eu tenho uso capião, ela é declaratória, quer dizer que a minha posse é a que vale, que é a mansa, pacífica, é a justa. Perfeito. E a parte contrária nunca teve posse. Se nunca teve posse, não pode requerer. Não pode requerer. Não pode ser retomado. Essa decisão, ela foi estranha, né? Tanto é que a decisão de tutela antecipada deu certo. É que essa decisão definitiva foi estranha, foi esquisita, ela foi antecipada do nada, né? Esse caso... Eu posso alegar o 313, né? Pode. Na verdade, o 313 deve ser alegado na apelação, deve ser alegado no recurso de embargos e deve ser alegado no mandado de segurança. O mandado de segurança, doutor, na prática, também é muito difícil a gente conseguir uma coisa. O Poder Judiciário julga muito mal os mandados de segurança, né? Então, eu faria por desencargo de consciência, porque a gente sabe que é uma ação que dá para usar nesse caso, mas é uma ação ruim de trabalhar, porque a instrução probatória dela não existe, né? É muito fraca, é só aquilo no momento, e o doutor não teria muito o que fazer, que argumentar, né? A não ser uma decisão arbitrária, teria que bater muito nisso, né? Que houve uma tutela antecipada, um direito líquido e certo, que não foi reformado através de agravo, e é o mesmo cartório decide de forma diferente, antecipando o julgamento sem instrução probatória. É uma tentativa, né? É uma tentativa. O doutor vai ter que fazer uma conexão com direitos fundamentais no mandado de segurança, diferente da apelação e do recurso de embargo de declaração, né? Entendi. Outra questão, doutor, eles alegavam muito que nesta ação possessória, que antecedeu a ação possessória, o concomitante, a cliente, à época, ela requereu uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte. E a ação não foi exitosa, entendeu? A ação não foi exitosa de fato. Aí eles querem toda hora confundir as alegações de uma ação de direito de família com a ação possessória. As alegações de lá ficam adstritas àquela matéria. A posse é totalmente independente, né? A matéria é uma coisa da outra, né? É verdade. Então, nós temos o quê? Embargos de declaração para fazer. Temos aí o embargo de declaração bem complexo, porque vai ter o pré-questionamento, vai ter a reconsideração, vai ter a suspensão, né, também, da execução provisória. Então, o embargo você vai dar trabalho ali, mas é o que a gente tem que fazer. Recurso de apelação, nós vamos pré-questionar, igual embargos, reafirmar o efeito suspensivo, já tem, mas é bom reafirmar. E por fora, se o cliente quiser fazer uma ação, né, que hoje tem aí os seus honorários praticados de 5 até 10 mil reais, né, é o mandado de segurança. E esse mandado de segurança, que ele é muito bom, né, na teoria, mas na prática deixa a desejar por vontade de ler, de estudar o assunto dos juízes, mas é interessante. Se o doutor resolver fazer o mandado de segurança, o cliente quiser fazer,
Aí o doutor vai fundamentar com o quê? Com a lei 12.016, artigo 10, né? O doutor vai bater muito no quê? Que não é um direito de... porque o judiciário adora se livrar das ações. Então o doutor vai deixar claro que não cabe habeas corpus nem habeas datas e houve um abuso de poder. Por que um abuso de poder? Porque existe um uso capião em andamento, é um abuso de poder porque é uma afronta justamente ao artigo 312. Maravilha, doutor. Tá. Eram essas as ideias que eu tinha mesmo, né? Era mais para a gente consolidar, e essa questão mesmo de fazer um pré-questionamento em cerceamento e defesa, talvez levar o caso para as instâncias superiores. Agora, uma coisa que eu gostaria de afirmar aqui, que o doutor atuou muito bem, com excelência, com qualidade, um trabalho diferenciado, bem feito, é que infelizmente os bons advogados, assim como os maus profissionais que existem em qualquer mercado, né, em qualquer ramo, né, nós estamos, infelizmente, vinculados a decisões de terceiros. Nós, advogados, mais ainda, porque um juiz ruim acaba atrapalhando todo um trabalho bem feito, igual o doutor fez, viu? Então, gostaria de deixar bem claro isso e reafirmar isso, tá? Porque o cliente tem que entender que... Doutor, eu sei que o doutor não fala isso da boca para fora, porque tem uma carreira ilibada e muito sólida, mantida, né? Então, tenho certeza que as palavras são de mérito e eu agradeço muito, doutor. E com certeza, foi sempre assistindo às aulas que o doutor está sempre disponibilizando, com o livro de cabeceira aqui que nós temos, né? O Uso Capião, e outros livros que adquiri do professor. E isso é muito estudo, né? Como o professor fala nas aulas, todo dia uma decisão nova, um fato novo, tem que estudar cada vez mais e mais. Tem. A única arma que nós temos em mãos, né, para atuar contra um sistema, infelizmente num judiciário ruim, fraco, mal intencionado, corrupto, igual acontece no Brasil, é a gente se atualizar, porque a gente se atualizando, a gente consegue usar instrumentos para tentar enfrentar isso. Não é fácil. E parabéns pelo trabalho, viu, doutor? Maravilha, doutor. Aqui as anotações foram feitas, as questões de mérito, as questões processuais anotadas, eu vou seguir aqui o caminho. Tem a questão ali, né, do mandato de segurança, que é uma questão que eu preciso conversar com um cliente que infelizmente está passando por questões econômicas bastante complicadas. Eu tinha pensado naquela estratégia talvez do agravo, mas eu não vou deixar também de fazer os embargos de declaração e apelação, com certeza. Qualquer coisa o doutor precisar, eu estou aqui, tá? Conta comigo, estou aqui para ajudar sempre, viu? Doutor, muito obrigado, uma boa noite ao doutor. Boa noite, tchau, um abraço, fica com Deus.